Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019 da Tecnisa. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir. Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso call. Começando pelo slide de número 4 da apresentação, apesar de amplamente noticiado, a gente recapitula aqui no começo do trimestre. Em julho fizemos a captação de 446 milhões de reais, foi o nosso follow-on, sendo que desses recursos, 50% nós vamos usar para promover o crescimento, incluindo a aquisição de terrenos, e os outros 50% para a melhoria da estrutura de capital da empresa, seja pagamento de dívidas, caros ou reforço do capital de giro, que também vamos explorar em seguida. Feito o follow-on, a empresa já está numa situação muito mais favorável do que ela se encontrava antes, com a dívida líquida praticamente zero, voltando a comprar terrenos, como vamos mostrar, e também na parte da monetização e venda do estoque, seguimos conseguindo vender principalmente o projeto Taguá de Brasília, que já tem mais de 200 unidades vendidas, e era um empreendimento que pesava muito no nosso estoque. Assim como os lançamentos que fizemos esse ano, estamos tendo bom desempenho, e a gente vai explorar mais a fundo nos próximos slides. Na página 5 mostramos um pouco dos terrenos que estamos comprando e assinando, fase de opção. Muitos terrenos a gente assina com cláusula resolutiva, então a gente coloca aqui como opcionado, mas a chance deles se converterem em venda é muito alta. E a gente só colocou aqui os que realmente estão com essa chance muito alta. Então temos um terreno na Moca, na Vila Romana, Jardins, Brooklyn Novo e Campo Belo. A página 6, a gente reforça essa estratégia de compra de terrenos. São Paulo, não vamos sair do estado de São Paulo, quando muito região metropolitana, foco de 2 a 4 dormitórios, a partir de unidades de 240 mil em diante. Não devemos fazer nada muito abaixo disso e também não devemos fazer muito altíssimo luxo. VGVs de projetos em torno dos entre 60 e 140 milhões, eu diria na média aí 100 milhões por projeto, podendo aparecer projetos maiores onde a gente possivelmente buscaria sócios para fazer co-incorporação. E já afirmamos também que o tamanho da empresa hoje, ele está dimensionado para lançar 1 bilhão por ano. Então a gente vai tentar formar um land bank para conseguir diluir nossos custos nesse sentido. Na página 7, falando um pouco mais da parte aqui de estratégica de renegociação de dívidas, a gente comunica que 85 milhões já foram pagos e foram pré-pagas, eram dívidas de alto custo financeiro, na faixa de 13% ao ano. Além disso, mais 47 milhões foram repactuados, também com uma redução significativa de 4 pontos percentuais. Fizemos uma reemissão de CRI da ordem de 117 milhões de reais, também com redução de custo de 3 pontos percentuais. E tivemos elevação do nosso rating de BRA para BRAA-, com perspectiva positiva. Então isso significa, obviamente, melhoria na linha de despesa financeira, não só para esse trimestre, como os próximos trimestres que estão por vir. Então, temos um ganho de 5,7 milhões só nessa linha no segundo trimestre. Obviamente que nós tivemos um resultado, se você for olhar aí no bottom line, que foi negativo, mas apesar disso eu reforço aqui a confiança da empresa de estar numa situação bem confortável em termos de caixa, parte financeira e de projetos, terrenos que estão sendo negociados e os produtos que estão à venda do nosso estoque e dos nossos lançamentos. Agora, para continuar, na página 8, eu vou pedir para o Flávio comentar. Obrigado, Joseph. Boa tarde a todos. Vou passar pela sessão de desempenho operacional. Como o Joseph falou, vou começar pelos lançamentos de 2019.
A gente está bastante feliz aqui com o resultado que a gente tem encontrado nos nossos lançamentos, dando uma atualizada para vocês. O Vila Regente Feijó, o VGV era de 116 milhões, nós já temos um percentual de vendas de 83%. São Paulo, Santo Amaro, a primeira fase, 33 milhões lançados, já temos um índice de vendas de 61%. O Jardim Bela Vista, VGV de 111 milhões em Santo Amaro, vendas de 67%. E o Pinheiros, que daí é um evento do quarto trimestre, a gente já está reportando aqui com antecedência para os senhores, um VGV de 84 milhões e foi vendido todo o estoque em 48 horas em um final de semana. Todos esses 4 projetos, a Tecnisa tem 20% do total, mas mostra aqui o nosso desempenho nesses projetos aqui, que foi bastante bom. Passando para o slide seguinte, de vendas contratadas, conseguimos manter um ritmo bom de vendas. Em termos de vendas brutas, tivemos 206 milhões no período. Quando a gente compara 9 meses de vendas brutas, falando em 100%, contra os 9 meses de 2018, passamos de 502 milhões para 630 milhões de reais. Em termos de vendas brutas percentual Tecnisa, o número ficou mais ou menos estável, 360 milhões para 353 milhões. E no trimestre, do segundo trimestre de 2019 para terceiro trimestre de 2019, ficou mais ou menos estável em 122 milhões de reais. Como o Joseph comentou, merece destaque as vendas do projeto Taguá, onde tivemos 27 milhões de reais de vendas. Lembrando que ele foi relançado, tivemos um relaunch no dia 22 de agosto. Em termos de vendas líquidas, a gente percebe em percentual Tecnisa uma evolução de 175 milhões nos 9 meses de 2018 contra 299 milhões nos 9 meses de 2019, um incremento de 71%. E quando a gente olha o número 100%, a gente percebe que ele passou de 258 milhões para 563 milhões, mais do que dobrou o número. Passando para o slide seguinte, acho que fazia tempo que a gente não olhava esse gráfico com uma tendência de longo prazo, e é um número que bastante gente sempre fala, que a Tecnisa tinha estoques concluídos elevados, etc. E aqui a gente consegue ver o belo trabalho que foi realizado na redução desses estoques, em especial do terceiro trimestre de 2018 para frente, onde a gente reduziu os estoques em mais ou menos 40% ao ano. Saímos do terceiro trimestre de 2018 para 941 milhões de reais, para o final do terceiro trimestre de 2019, 569 milhões de reais. Passando para o slide seguinte, onde a gente pode ver a abertura desse estoque, a gente percebe que 41% está em São Paulo, 44% no Distrito Federal, 14% no Paraná e 1% em outros estados. Acho que merece destaque também o índice de estoque concluído. A gente tem a maior parte do nosso estoque concluído, o que representa que a gente não encerrou o ciclo anterior de obras, e agora a gente começa um novo ciclo de obras com o projeto Araribá, que é aquele que eu mencionei no início da apresentação, que já começou as obras, 1% em construção e 3% dos estoques ainda com obras não iniciadas. Vale destacar também que nesse estoque a gente não está considerando os 101 milhões que nós temos de VGV de provisão de extrato, que tecnicamente pode representar um incremento no estoque no futuro. Passando para o slide seguinte, onde a gente fala de Land Bank. Nosso Land Bank ele ficou estável em 3,9 bilhões. Lembrando que o projeto Jardim das Perdizes representa 2,1 bilhões na parte Tecnisa. E o último bullet também reforça o que o Joseph comentou na abertura, que a gente já adquiriu um terreno no bairro da Moca com VGV potencial de 108 milhões de reais em outubro de 2019. Passando para o slide seguinte, slide 14, o volume repassado ele foi de 79 milhões no segundo trimestre para 65 milhões no terceiro trimestre. Merece destaque aqui que a gente agora vem fazendo vendas de unidades não concluídas, então a gente não tem ainda o repasse dessas unidades, e 27 milhões também de Pistão Sul, onde no projeto Pistão Sul a gente tem feito um volume maior de carteira própria, o que deve representar o repasse no momento da venda da carteira e não exatamente no momento da venda.
Em termos de unidades, foram repassadas 312 unidades no período. Passando para a seção seguinte de desempenho econômico financeiro, no slide 16, percebemos um incremento na receita líquida da companhia em função da melhor performance de vendas de 47 milhões para 75 milhões de reais. Nos 9 meses de 2018, oferimos 91 milhões de reais e passamos a 234 milhões de reais. O lucro bruto, resultado bruto ajustado, que no segundo trimestre havia sido menos 3 milhões, passou a um número positivo no terceiro trimestre de 19, 4 milhões, e nos 9 meses de 19, 49 milhões de reais. Em termos de despesa administrativa, seguimos aí bastante disciplinados com as despesas, expurgando aqui o efeito do incentivo de longo prazo. A gente teria 14 milhões, somando os 2 milhões do incentivo de longo prazo seriam 16 milhões, inferior ao registrado no segundo trimestre de 2019. E quando comparamos 9 meses com 9 meses, expurgando também o incentivo de longo prazo, nos 9 meses de 18 seriam 45 milhões, nos 9 meses de 19, 42 milhões, ou seja, uma queda de 3 milhões, aí, levando em conta que houve inflação no período, e considerando o incentivo de longo prazo de 5 milhões, esse número chegaria em 47 milhões de reais. Em termos de resultado líquido, tivemos uma melhora aí comparativa ao segundo trimestre de 19, saímos de menos 144 milhões para menos 52 milhões no período, e 9 meses de 18 contra 9 meses de 19, saímos de 213 milhões para 198 milhões de reais. Passando para a seção seguinte, de posição financeira, com o aumento de capital, nosso patrimônio líquido ele ficou na ordem de 1 bilhão de reais. A carteira de recebíveis ela passou de 69 para 77, fruto aí desse volume de carteira própria que temos feito, aí, em especial no Pistão Sul, e o cronograma de recebimento ele está aberto no gráfico abaixo, onde percebemos uma concentração maior de vencimento no curto prazo. Passando para o slide seguinte, onde a gente compara o caixa do segundo trimestre contra o caixa do terceiro trimestre. Dado que tivemos a oferta de ações, nosso caixa passou de 87 milhões para 396 milhões de reais. O nosso endividamento total caiu bastante, caiu de 528 milhões de reais para 389 milhões de reais, fruto dos eventos já reportados pelo Joseph no começo, como o pré-pagamento de dívidas e o vencimento normal das dívidas. E o vencimento, o cronograma de vencimento das nossas dívidas está no quadro abaixo, onde a vida média do nosso endividamento hoje é por volta de 2 anos. Passando para o slide seguinte, onde vemos a geração de caixa. Por mais um trimestre tivemos uma boa geração de caixa, 32 milhões de reais sem IFRS e 22 milhões considerando o IFRS. E nos últimos 12 meses tivemos uma geração de caixa ajustado de 158 milhões de reais sem o efeito do IFRS, o que é um número bastante significativo. Em relação à alavancagem operacional, saímos do terceiro trimestre de 16 de um número aproximadamente de 1 bi 400 para o final do terceiro tri de 19 um número negativo em 2 milhões de reais, ou seja, a companhia está pronta aqui para crescer com bastante segurança, né? Passando para o slide seguinte, onde a gente olha endividamento líquido sobre diversas óticas sobre PL, o endividamento total líquido sobre PL ficou em menos 1%, e o endividamento corporativo líquido sobre PL, onde a gente exclui as dívidas de projeto, ficou em menos 9%. Com isso a gente encerra a apresentação de operacional e eu vou passar a palavra para o Joseph para fazer algumas últimas considerações aqui antes do Q&A. Obrigado, Flávio. Como reforcei, estou bastante confiante. Obviamente que os lançamentos eles vão levar um tempo para começarem a acontecer, uma vez que a gente está comprando agora os terrenos, e na contabilidade ele leva um tempo também para passar. E o Jardim das Perdizes, que a gente tem um estoque de terreno lá também de 2 bilhões, ele está em função da aprovação da Lei da Água Branca, que eu tenho
um certo otimismo que eu acho que ela vai ser aprovada. Tá? Então, a mensagem é essa, agora acho que a gente pode responder as perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas perguntas em português e posteriormente abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos para que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-ups pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Agora, temos a nossa primeira pergunta, do Sr. Henrico Trota, do Itaú BBA. Sr. Henrico, pode prosseguir. Boa tarde, Joseph. Flávio, obrigado pela apresentação. Duas perguntas. A primeira, aí na parte dos terrenos, e esse terreno grande que vocês compraram na Moca, se vocês pudessem falar um pouco o timing para lançamento desse projeto, né, agora com a aquisição feita, e aí também os terrenos que estão opcionados, assim, qual que é o timing também que vocês esperam para, de fato, vocês concluírem a aquisição, né? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, na verdade, a venda de estoque foi super bem. Eu queria entender qual que foi a contribuição aqui do Pistão Sul dentro da venda de estoque, como que está indo a venda de estoque no Pistão Sul. Se vocês pudessem me dar um pouquinho mais de detalhe, acho que seria bem interessante, tá? Então, são essas as duas perguntas. Obrigado. Fala, Henrico, tudo bem? Eu, Joseph. Sobre os terrenos, então esse da Moca, apesar de ser um terreno grande de 4.500 metros, a gente tem uma expectativa de já lançar ele no final do segundo tri do ano que vem, tá? E todos esses terrenos que a gente está adquirindo agora, que acho que ainda esse mês a gente efetiva, ou máximo mês que vem, é tudo para lançar ano que vem também, eventualmente terceiro tri, quarto tri. Também Jardim das Perdizes, com a lei sendo aprovada aí até o final desse ano, também já daria para fazer lançamento no ano que vem, possivelmente até no segundo tri. Tá? Isso para a gente é importantíssimo, quanto antes melhor. Estamos evitando os maiores esforços aqui para correr. E com relação a vendas, obrigado, realmente também fiquei feliz com o desempenho. A gente vai continuar se esforçando aí para manter essa tocada. E o Pistão Sul, ele contribuiu no trimestre com 27 milhões. Mas já te dando um up-to-date, né, o projeto já está com 216 unidades, para ser bem preciso, aí, vendidas, né, desde do lançamento que foi em agosto. Ele tem um total de 800 e poucas unidades, então, quer dizer, se a gente mantiver o ritmo, está muito bem. Ok? Perfeito, Joseph. Obrigado. Viu? Nossa próxima pergunta é do Sr. Pedro, do Bradesco BBI. Pedro, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Vitor Tapia falando aqui. A primeira pergunta ainda, um follow-up em relação à primeira pergunta do Henrico. Sobre os terrenos, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe da condição comercial, quanto que esses terrenos pesam aí em relação ao VGV, quanto que tem sido pago em permuta e quanto que tem sido pago em caixa, e o pagamento está atrelado a alguma condição resolutiva, enfim, um pouco mais de detalhe nisso. E a segunda pergunta em relação às contingências, a gente viu aí de novo um trimestre aí dando provisão para contingência, subindo aí para uns 14 milhões. Tem mais alguma coisa disso que pode impactar ainda no quarto trimestre? Como é que está? Fala, Vitor, tudo bem? É o Joseph. Com relação a terrenos, tá? O percentual de VGV está girando entre 15% e 20%, tá? O preço do terreno sobre o VGV de cada projeto. Com relação a dinheiro, permuta, estamos aí nessas aquisições na média 2/3 dinheiro, 1/3 permuta. Tá? É um pouco mais do que a gente projetava, mas o mercado de terrenos está dinâmico, tem uma certa concorrência, a gente tem enfrentado, e a gente está tendo que usar, então, 2/3 de dinheiro. Tá? E resolutivas, cada negócio é um negócio. Às vezes você detecta alguma questão jurídica, mas, em geral,
alguns desses terrenos a gente tem que comprar várias casinhas, né? Então você tem que opcionar uma a uma, e aí quando você opcionar todas, você exerce de uma vez, né? A gente não vai comprar uma, depois não consegue comprar outra. A gente tenta sempre colocar resolutivas, questões ambientais, desse tipo, e quando dá a gente põe até a aprovação de projeto, mas isso, para falar a verdade, é mais difícil de conseguir. Sobre contingências, que eu tenho a dizer, a empresa ela tem ações aí correndo na justiça, né? Trimestralmente a gente reavalia, os advogados reavaliam tanto a probabilidade dela acontecer, e aí você tem ao longo do trimestre ações que você achava que ia ganhar e perdeu, uma que você achou que ia perder e ganhou, então é um número também dinâmico, fica na mão aí dos advogados e dos auditores, né, de classificarem e provisionarem. Tem ações que podem ter ingressado também no meio do trimestre, enfim, alguma coisa de assistência técnica. Então, todo trimestre a gente vai reavaliar e o que surgir aí de outcome a gente vai provisionar, tá? Tá certo. Só um follow-up ainda na primeira pergunta. Esses terrenos que estão sendo negociados agora, você está conseguindo colocar alguma condição resolutiva, ou a gente deve ver, à medida que, enfim, se for exercendo as opções aí, pagando, já tem uma quantidade de caixa sendo despendido no curto prazo aí? Como é que está o fluxo para esses que já estão opcionados? Esses terrenos aqui que a gente mostrou, todas as resolutivas são basicamente documentação e parte ambiental. Então é tudo coisa de 90 a 120 dias e o caixa deve sair nesse timing, tá? Não é resolutiva mais longa. Tá certo. Obrigado. Próxima pergunta do senhor Elvis, do BTG Pactual. Senhor Elvis, pode prosseguir. Boa tarde, Joseph, Flávio. Minha pergunta tem uma pergunta só com relação aos seus lançamentos, que estão vendendo muito bem. Os lançamentos do segundo TRI estão aí 80%, 60% vendidos. O lançamento de outubro, 100% vendido. Então, primeiro eu queria entender como tem sido a evolução de preço das unidades vendidas nesses lançamentos. E segundo, como a demanda está muito forte, vocês acham que a gente poderia ver um aumento de preço nos próximos lançamentos frente ao que vocês viabilizaram nos projetos, para equilibrar essa velocidade de venda ao longo do projeto, ou acha que ainda é muito cedo para isso? Obrigado. Oi, Elvis, é o Joseph. Realmente é uma pergunta interessante. Esses projetos, a gente priorizou a velocidade de venda, tá? A gente optou em, mesmo observando que estava vendendo bem, a gente optou em não mexer no preço e falou, deixa vender. Mas acho que é uma coisa a se considerar nos próximos lançamentos, principalmente, se a venda tiver uma velocidade muito boa de ir ganhando preço, tá? Mas acho que isso é uma estratégia caso a caso, e só, por exemplo, esse empreendimento da Fernão Dias, ele tinha um limite de preço, né? Porque dentro da lei do HIS, você tem um limite de renda para quem você pode vender, então não tem muito como você subir o preço, tem um limite. Então não tinha o que fazer, a gente foi no limite e mesmo assim vendeu tudo. Mas em outros casos, né, acho que principalmente no Jardim das Perdizes, a gente pode optar em adotar uma estratégia de ganhar preço. Afinal de contas, a gente entende que se vender tudo muito rápido, pode estar deixando dinheiro na mesa. Então, é a nossa mentalidade, vamos sempre considerar isso e é bem provável que aconteça, tá bom? Perfeito, obrigado. Lembrando a todos que para realizar perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Nossa próxima pergunta é do senhor Eduardo Figueiredo, do Banco Credit Suisse. Eduardo, pode prosseguir. Bom dia, Joseph Flávio, obrigado pela pergunta. São duas perguntas rápidas aqui. A primeira é um rápido follow-up aqui em relação à pergunta sobre provisões para contingência. Vocês falaram um pouco sobre a perspectiva dessa linha, mas o que eu queria saber é se a desse TRI foi relacionado a algum projeto em específico. Vocês podem dar alguma cor sobre isso. E a segunda pergunta vocês têm, qual seria o cronograma de pré-pagamento, renegociação de dívida, dessas dívidas mais caras do balanço? A gente já viu uma redução aí de 200 bips no custo da dívida de vocês nesse TRI.
Queria saber se a gente deve continuar vendo redução de custo nesse quarto tri. Obrigado. Eduardo, obrigado aí pelas perguntas. Em relação às contingências, nenhum projeto em específico, foi bastante pulverizado, como o Joseph falou, em função das ações que a gente tem aí em andamento. Em relação ao trabalho que a gente tem feito com dívida, a gente tem acessado aí potenciais investidores. A gente percebeu que o mercado de capitais teve uma piora aí considerável nos últimos períodos e a gente está esperando o melhor momento para acessar o mercado. Logicamente que com uma estratégia agora um pouco diferente, né? A gente tem algumas dívidas que tem uma componente pré alta e mesmo de inflação com componente pré, e a gente provavelmente vai optar por tocar o nosso passivo por ficar mais indexado a CDI, ainda mais no horizonte aí de 1 a 2 anos, que a gente vê que o CDI pode ter até uma redução. Então a gente está trabalhando nisso nesse momento. A gente tem, como o Joseph comentou na abertura da apresentação, já tivemos uma melhora aí na linha de resultado financeiro de aproximadamente 6 milhões de reais. A gente acredita que esse número pode continuar melhorando aí em função do trabalho de redução no custo das dívidas que a gente tem. Quer pelo vencimento natural delas, né, que a gente vai pagando e já vai diminuindo o peso no nosso balanço. E lembrando que a gente tem gerado bastante caixa também, o que tem permitido a gente ir reduzindo também o nosso passivo com a própria geração de caixa, tá? Mas a gente não tem nenhuma marca específica de falar, não, preciso fazer nada com pressa. Ok? Tá joia, Clarice. Oi, pessoal, aqui é o Felipe Dias, gerente de relações com investidores. A gente tem uma série de perguntas que vieram pela plataforma de webcast. A primeira é do Luiz Coutaca. Eu vou pedir desculpa por não mencionar o nome de todas as pessoas, mas é que vieram várias perguntas acerca das CEPACs da Água Branca. Se houve algum tipo de definição e qual é a expectativa da companhia a respeito disso. Então, Luiz, tudo bem? É o Joseph. Vamos, então, condensar tudo que com relação à Água Branca, tá? Bom, o projeto de lei da Operação Urbana Água Branca, a revisão, está na Câmara, já passou por 2 audiências públicas e ele está pronto para ser votado, né? Pode ter um texto substitutivo, alguma coisa assim, mas ele estaria pronto já para ser lançado, para ser votado. Na nossa visão, é um projeto positivo, obviamente para nós, mas não só para a Tecnisa, para o mercado como um todo. Acho que é positivo também para o bairro, para os moradores, uma vez que ele traz recursos que são investidos na região. E ele é vantajoso para a cidade também, porque desenvolve uma área estratégica e bem servida de transporte e de emprego. E pode gerar muito emprego e muito imposto, IPTU, ISS, etc. Então, eu acho que é ganha, ganha, ganha. E tenho, pelas conversas que eu tenho aí com pessoas da prefeitura ou até alguns vereadores, também a maioria, todos são favoráveis. Eu continuo otimista achando que ela vai ser aprovada, né? Agora, se ela não for, ou se demorar muito, a gente não tem ainda uma estratégia definida do que fazer, né? Mas a gente tem algumas opções, né? Uma opção seria, por exemplo, desenvolver a HIS, que não paga CEPAC, mas eu pessoalmente acho que não seria legal do ponto de vista ali de bairro a gente colocar esse tipo de produto lá. Ou a gente teria que pagar o preço do CEPAC atual se a gente quiser lançar, né? Então, são decisões muito estratégicas, acho que tem que passar pelo Conselho. Eu prefiro, por enquanto, aguardar e esperar a votação da lei, tá? Perfeito, Joseph. Tem uma pergunta aqui a respeito do cronograma de amortização de dívidas que já foi abordado. Vou seguir para a próxima pergunta aqui. Do Paulo. Gostaria de entender quais são os próximos passos para a diminuição dos gastos fixos, tendo em vista que o receitamento vem muito comprometido pela estratégia de não lançar. Até quando veremos gastos maiores que receita? Obrigado. Bom, Paulo, acho que você está se referindo à despesa administrativa, né? Na parte de despesa financeira a gente já elaborou bastante aqui. O que eu tenho a dizer com relação à despesa administrativa é que a gente já chegou a custar 180 milhões por ano, né? E hoje esse número está aí em 55, 60. Entendo que a gente está com uma estrutura bem adequada para o que a gente quer fazer, então
Obviamente que diminuição de gasto a gente sempre quer fazer, a gente olha, é que nem aquela história, né? Que nem unha, tem que sempre olhar e cortar e tal. Mas o foco maior, para falar a verdade, é gerar negócio, gerar serviço para essa estrutura. E se a gente conseguir atingir os patamares que a gente tem falado de lançamento, com esse custo, quer dizer, só se a gente não aumentar, eu já entendo que a gente tem uma estrutura bem eficiente. Eu tenho uma pergunta aqui do Márcio Bonan que eu vou quebrar em duas. Tá? A primeira parte mais interessada então aqui para o Joseph, qual a perspectiva de redução do estoque? E a segunda parte aqui mais voltada para o Flávio, quando podemos esperar lucro líquido para a companhia? Bom, acho que da redução do estoque a gente também elaborou bem. A empresa já chegou a ter 2 bi e tanto, hoje tem 500 e pouco. A gente tem conseguido vender. E a pergunta de esperar lucro, acho que é uma coisa que a gente não pode nunca prometer, nem falar, nem dar guidance. Somos até proibidos de dar qualquer orientação nesse sentido. Ok. A próxima pergunta, Maria Júlia, ela pergunta: parabéns pela conclusão do aumento de capital. Gostaria de saber se existem planos de lançamento no setor de lajes corporativas e se existe também a intenção de expandir a operação para o interior de São Paulo. Bom, Maria, interior de São Paulo é muito, muito, muito improvável, tá? Que a gente vá fazer alguma coisa, a não ser que surja assim um negócio da China. Mas mesmo assim, acho que não está na estratégia, a gente vai manter o que a gente estabeleceu na estratégia. É questão das lajes corporativas. O que acontece? A laje, quem carrega isso busca uma renda, né? Aluguel. O nosso modelo de negócio ele é voltado para o desenvolvimento. A gente lança, vende, repassa e vai para o próximo. A gente não faz aluguel, mas, eventualmente, em algum projeto, a gente pode querer fazer um produto de renda que seja uma laje corporativa ou alguma coisa diferente e buscar um parceiro que tenha, né, dentro da sua estratégia, carregar esses ativos, explorar eles para renda, e a gente pode acomodar e fazer uma parceria, alguma coisa desse tipo, tá? Mas, a princípio, nós, como Tecnisa, não vamos explorar ativos para renda, pelo menos nesse momento. Obrigado, Joseph. As outras perguntas que a gente tem aqui no webcast, elas estão um pouco repetitivas, sempre relacionadas ao tema da CEPAC da Água Branca, tá? Que o Joseph ele já endereçou por aqui. Então, não havendo mais perguntas, eu vou passar para o Joseph para as considerações finais. Tá bom. Então, obrigado a todos vocês que participaram do call. Vou ser um pouco repetitivo, mas realmente o que está na minha cabeça agora é essa confiança na equipe e no mercado também, por que não falar do mercado? A gente tem visto aí o mercado com bons sinais, a economia até também, os indicadores principais aí para a gente, como juro e PIB, emprego caindo, etc., financiamento. A gente tem visto isso tudo ajudar, então isso faz que a gente fique otimista, né? E os terrenos que a gente está gerando são bons terrenos, a gente vai conseguir colocar bons produtos no mercado, e eu acredito então na equipe aqui para a gente seguir, aproveitar e surfar essa onda e colher bons frutos, tá bom? A gente fica à disposição, o nosso RI aqui, o Flávio, bem como o Felipe, e eu aguardo vocês para o próximo call. Uma boa tarde para todos e um abraço. Obrigado. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.